Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um episódio da série Dominando o Processo Eletrônico. Meu nome é Bruno Sichella, eu sou advogado com mais de 10 anos de atuação e estou aqui hoje para te trazer um passo a passo sobre como você dominar o processo judicial eletrônico de primeira e segunda instância adotado pelo Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, o nosso famoso ProJude. Colega advogado, eu já tive no seu caso, eu já tive na sua pele, eu já fiquei sem saber como usar o sistema, fiquei impedido de cumprir prazo, tive que pedir ajuda para colegas, porque o prazo era fatal. O meu computador já não reconheceu meu certificado digital, o meu computador não acessava o sistema, a minha internet já caiu. Eu já fiquei sem conseguir acessar o sistema na frente do cliente, não pude dar um atendimento de qualidade para ele. Então, olha, eu já passei por tudo que você possa imaginar. Para que você não tenha os mesmos problemas que eu tive, eu estou aqui hoje para te dar algumas dicas de uso desse sistema, tá bom? Isso é essencial para que você possa dar uma diferenciação no seu trabalho, para que você possa se destacar no mercado de trabalho. Veja, nós conversamos no encontro passado que advogado que se destaca é aquele que traz resultado para o seu cliente. E nem sempre resultado é dinheiro no bolso. Às vezes, você precisa trazer um deferimento de uma tutela de urgência em tempo recorde para o seu cliente. Quer um exemplo? Tratamento home care, ou então tratamento de alto custo, ou melhor ainda, o teu cliente teve uma busca e apreensão decretada num veículo dele e você precisa conseguir reverter essa decisão em tempo recorde. Veja, nos 3 exemplos que eu te dei, em nenhum deles o dinheiro na mão do seu cliente ia fazer diferença. O que faria diferença é você conseguir entregar para ele uma solução em tempo recorde. Na aula passada, a gente conversou sobre o uso do processo eletrônico combinado com a inteligência artificial para que você possa acelerar a tramitação do seu processo. Hoje a gente vai continuar aquela aula, eu vou te mostrar como cadastrar uma ação em primeira e em segunda instância, tá bom? Vou te mostrar dicas para que você acelere a tramitação do seu processo já durante o cadastro. Então, separe lápis, caneta, papel, o que você for usar aí para fazer as suas anotações e vamos ao que interessa, tudo bem? Então, olha, pessoal, para fazer o uso do Projude, ou seja, para acessar o Projude, existem duas maneiras. Primeira, você salvar a tela que eu vou mostrar daqui a pouco como seu favorito, e você aperta ali e já vai aparecer direto nela, ou o caminho mais longo, que é esse que eu vou te mostrar aqui agora. Então, você vai pôr lá no seu navegador tjpr.jus.br, ele vai abrir aqui essa página de início, né? Essa aqui é a página do Tribunal de Justiça. Então, aqui cada um deles tem uma guia que vão te mostrar outras situações, né? Por exemplo, se quiser consultar processos, pesquisa de jurisprudências e por demais. Você vai rolar a tela aqui para baixo. Opa, olha aqui o que que apareceu. Projude, beleza? Lembra que a gente conversou sobre balcão virtual na aula passada? Olha aqui onde ele está. Então, é fácil de você encontrar. Apertou no Projude, ele já vai jogar para essa tela de acesso, tá? Preste atenção que aqui tem muitas informações, tá? Direcionadas especificamente para os advogados, está aqui no começo. Se você quiser fazer uma consulta pública via número do processo, tá aqui. Apareceu aquele seu cliente com um processo que tramita via segredo de justiça, um processo criminal, um processo de família, você vai consultar via chave de validação. É aqui, tá, pessoal? Se eu fazer um depósito judicial no processo, todas as informações tem aqui. Então, tudo é separado e o sistema é intuitivo. Aqui tem uma coisa muito interessante, que é o histórico de indisponibilidade. O que é isso? Para quem está começando agora na carreira. Acontece, não raras as vezes, infelizmente, e o sistema cair, tá? Isso aconteceu aí agora no mês de junho. Junho, se não me falha a memória, dia 20, se eu não me engano. Dia 24, se eu não me engano. Era uma segunda-feira e o sistema não funcionava, tá? Já nas primeiras horas da manhã, a OAB foi informada de uma suspensão dos prazos. Se você tiver algum problema, tinha um prazo fatal para aquele dia, você pode vir aqui em histórico de indisponibilidade, tá? Na outra tela, deixa eu só tirar aqui a minha imagem, vamos pôr aqui mais para baixo. Na outra tela aqui, ó,
você tem algumas informações de utilidade pública, tá? Então, se você usar o Mozilla Firefox, tem aqui como você faz. Se você usar o Google Chrome, tem aqui como você faz. Um assinador offline é aqui que você faz, tá bom? E um último que a gente quase nunca olha, mas é aqui, ó. Continua com problema. Você seguiu todos os passos, veio aqui, analisou, tá com problema? Aí você pode abrir um chamado, tá? Antes da gente entrar direto no uso do sistema, vamos conversar aqui um pouquinho sobre esse assunto aqui, ó, um assinador offline. Sabe, um assinador offline não é uma boa solução. Tanto que você vê que tem aqui dentro do sistema ProJude um passo a passo de como resolver o problema. E por que não é uma boa alternativa você usar um assinador offline? Que veja, pode acontecer, e na hora que você for subir esse documento já assinado dentro do sistema ProJude, e eu vou te mostrar isso no passo a passo daqui a pouco, tenha um conflito entre aquele assinador que você utilizou e o reconhecimento pelo sistema, tá? E isso pode ser um entrave sério. Você pode ter que recomeçar o seu processo, você pode não conseguir terminar esse processo, mesmo já tendo recomeçado uma ou duas vezes. Você pode ter que reiniciar o seu computador, você pode ter que entrar em contato com o suporte. Então, assim, o objetivo dessa série de vídeos é que você traga uma atuação célere e esse tipo de problema. Para isso, utilize o assinador nativo do sistema ProJude. Eu vou te mostrar isso daqui a pouco. Utilizando o sistema nativo, o que vai acontecer? Você elimina as chances de ter algum risco na hora de subir esse arquivo. E eu vou além. Existem outros sistemas, que a gente vai tratar deles aqui ainda na série. Como, por exemplo, a Justiça do Trabalho usa o PJE, e lá no PJE existem dois tipos de assinadores diferentes. A Justiça Federal usa o sistema EPROC, e lá tem um outro tipo de assinador. Os tribunais de justiça do Brasil afora, cada um deles tem o seu sistema, e cada um deles tem o seu assinador. Então, assim, se você não claro, isso aqui é padrão. Já pensou se ele não dá certo em outro tribunal? Então, para você evitar de ter que instalar um novo programa no seu computador e ele não funcionar e ficar ali ocupando espaço, use o assinador nativo do sistema. Isso te evita problemas, tá bom? Mas, novamente, eu faço a recomendação que funciona para mim. Você segue, se quiser. Mas, se quiser evitar problemas, use o assinador nativo, ok? Então, a gente está aqui, vamos lá agora. Se você não é cadastrado no sistema, você vai fazer aqui, ou você pode ligar para a OAB e ela vai te auxiliar com isso, se você for um advogado. Se for parte, entra aqui, e se você quiser aqui fazer o cadastramento para atender aí ao sistema judicial eletrônico, ou se você quiser, você é um gestor da sua empresa e está enfrentando em muitas ações e quer ter uma forma de organizar isso, você faz o cadastro da sua pessoa jurídica. Como nós somos advogados, a gente vai escolher o acesso via certificado digital, tá bom? Existe a função de você entrar aqui nesse segundo item, é advogados e partes. Mas, na hora que você for fazer a assinatura do seu documento, vai ser necessário que você logue via seu certificado digital. Então, já entra com ele aqui, que é mais fácil, tá bom? Eu vou entrar com o meu aqui, vou escolher, vou pôr a senha, que é um procedimento obrigatório, e durante o uso do sistema vai aparecer essa tela, é normal, seleciono o perfil de advogado dentro do meu processo, tá? Na aba esquerda aqui eu tenho tudo que é de primeiro grau, na aba direita tudo que é de segundo grau. Tá bom? Então, ative os seus processos que estão correndo, suspensos aqueles que, como o próprio nome já diz, por algum motivo eles foram suspensos, arquivados provisórios, arquivados em distribuição, arquivados em definitivo, e se você optar por receber as informações dos seus processos via sociedade de advogados, ele vai estar aqui, ok? Então, veja só, nós vamos fazer a distribuição de uma nova ação dentro do sistema, tá? Perceba que a interface do sistema é limpa, é muito intuitiva. Olha lá, nós vamos aqui, ó, início de ações de primeiro grau. Favoritos, a gente vai falar sobre isso daqui a pouco. Mas a gente vai vir aqui, ó, cadastrar uma nova ação. Perceba que o sistema não é tudo, né? Então, assim, ó, não há como você pular passos. Vamos tentar aqui, ó. Vou dar um próximo passo. Ele não vai. Bom, então, o sistema ele não deixa.
você passar para a próxima tela sem ter cumprido a tela anterior. Isso nos facilita. Por quê? A gente evita de cometer erros. Muito bem. Então vamos lá. Nós estamos distribuindo uma nova ação. Por óbvio, ela não é dependente de nenhuma outra, mas se fosse, você marcaria assim aqui e colocaria o número do seu processo principal, né? Mas ela não é uma nova ação. Perdão, ela é uma nova ação, não é dependente. Distribuir perante o plantão, se você marcar aqui, ele vai. Depois a questão não deixa marcar, porque, apesar de ser uma regra, o advogado ter acesso ao plantão, isso aqui é o sistema que vai delimitar, tá? De acordo com as informações que você colocar dentro do sistema, o sistema vai reconhecer de forma automática se isso é uma ação que precisa ser julgada pelo plantão ou não, tá bom? Nós vamos deixar aqui, ó, tribunal, por certo, isso não pode ser o Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, porque a gente está dentro do sistema de tribunal daqui do nosso estado, então isso aqui você não altera. Localidade é o lugar aonde você vai distribuir a sua ação. Nós vamos mandar a nossa para Curitiba. Competência é dentro da comarca de Curitiba, qual é, dentro, né, da competência do tribunal, qual é o lugar para onde você quer mandar a sua ação, tá bom? Nós vamos escolher aqui a Vara Civil de Curitiba. Por que eu não posso escolher dentro da Vara Civil qual delas tem? Porque é feito um sorteio, tá? Para ver qual Vara Civil vai ser direcionada a esta ação, tá bom? Depois você vai dar aqui um próximo. Aqui, olha, muito cuidado, tá, colega advogado? Até se você for aqui, ó, sempre que aparecer o I, tem informações importantes que você deva se atentar dentro do sistema. Perceba o seguinte: o sistema do Projude do Paraná, de forma intuitiva e, na minha opinião, muito inteligente, ele já deixa pré-assinalado o uso do juízo 100% digital. A gente vai conversar sobre ele aqui ao longo da série. Mas uma rápida explanação sobre ele. Veja, você adota o uso via juízo 100% digital, você elimina a necessidade de comparecimento no fórum, tanto sua quanto das partes, das testemunhas. É óbvio que isso traz para você uma obrigação, de garantir o acesso dessas pessoas. Mas, assim, eu, aqui no escritório, só uso juízo digital. Por quê? Ele é mais rápido, ele é mais econômico e o próprio servidor do cartório prefere lidar com esse tipo de ação. Por quê? Não há necessidade de atendimento físico, não há necessidade de agendar uma audiência lá no fórum, com deslocamento do servidor, do juiz, das partes, dos advogados, das testemunhas. Cada um faz de onde estiver. O juiz, se estiver naquela semana trabalhando no fórum, vai fazer do fórum. Se estiver em casa, ele vai fazer de casa. O servidor é a mesma coisa. Nós, colegas advogados, fazemos no escritório. Pedimos para te comparecer ao nosso escritório juntamente com as testemunhas. Passamos as orientações, separamos testemunhas para que não escutem depoimentos, separamos a parte para que ela seja devidamente orientada e fazemos audiência sim. Agora, se você não quiser nem que as partes e nem as testemunhas se desloquem, faça como eu fiz inúmeras vezes. Boto o juízo digital. Quando chega a data da audiência, eu faço vários tutoriais para serem enviados via WhatsApp para a parte e para suas testemunhas. Ensino elas a usarem o sistema e faço chamadas teste, ou seja, a gente acessa o sistema, não o sistema da audiência, porque esse a gente não controla o acesso, então é preciso que você use outra plataforma, seja o Google, seja uma chamada de vídeo via WhatsApp, qualquer outra delas, para que o pessoal acesse aquele aplicativo e saiba como funciona. Isso é uma forma de você dar celeridade ao seu processo e evitar transtornos no dia da audiência. Já pensou? Você está numa audiência de instrução, quer ouvir a testemunha e a testemunha não sabe acessar o sistema. Como que você vai resolver? Já está na hora da audiência, né? Lógico, em último caso, você vai pegar o seu celular, vai fazer uma chamada de vídeo para a testemunha e põe aqui virado para a câmera. Ó, a testemunha está aqui, você continua aparecendo. Todos esses procedimentos cautelares, né, antes da realização do ato, você não tenha problema lá na frente. Então, voltando lá, o juiz 100% digital é pré-assinalado. Se você marcar não, é preciso que você descreva o motivo, tá? Você digita aqui e descreve o motivo. Sim, ele já vem pré-assinalado, você só vai dar um próximo passo. Olha, aqui é uma das telas mais importantes, na minha opinião, e eu vou te mostrar por quê. Se for um processo de execução, você vai marcar aqui sim ou não, tá? Então, nesse caso, a gente está fazendo uma nova ação que não é um processo de execução.
A classe processual. Puxa, eu não sei como é que procura. Você vai apertar na lupinha aqui e ela vai aparecer tudo o que você precisa. Todas as classes de processo. Você pode vir procurando uma por uma para saber o que que é. Ó, cada uma delas que tem uma maisinha aqui, ó, você vai abrindo e ela vai achando as subcategorias, tá bom? Mas assim, a classe processual você precisa preencher de acordo com o seu caso concreto, tá? Então, a gente vai fazer uma ação de conhecimento, tá bom? Um processo de conhecimento comum do cível. Se você souber de cor, você digita ali e já puxa certinho e está resolvido. Se você não souber, você vai aqui um por um, tá bom? Isso aqui depende do caso concreto. A classe processual não é o tema mais importante. Agora, o assunto principal é. E eu vou te mostrar por quê. Veja só, você está entrando com uma ação que precisa de uma tutela de urgência. Você, colega advogado, precisa se questionar o que é mais importante nesse processo? O julgamento do mérito ou, neste momento, o deferimento da tutela? Se for o deferimento da tutela, você vai vir aqui e vai procurar aqui, ó, tutela, vamos por lá. Ele vai achar aqui tutela, vai dar um pesquisar e vai aparecer tudo que você precisa saber sobre tutela. Ó, tutela provisória, revisão, tutela de evidência, tutela de urgência. Escolher tutela de urgência para o nosso caso. Mas, no seu caso concreto, você vai usar aqui as ferramentas do sistema, mas use de forma objetiva, de forma clara. Por quê? Isso facilita ao servidor que vai tratar do seu caso. Na hora que ele pegar o processo, ele vai saber de cara do que se trata e já vai poder dar o andamento correto. Então, assim, você pode vir aqui e encher de assunto principal. Mas vale a pena? Não, não vale a pena. Ponha aquilo que é importante no caso, a tutela. Pois, se você achar conveniente, você vem aqui e põe os assuntos secundários. Vamos supor que seja um caso de direito do consumidor, tá? Vamos aqui, ó, combustíveis e derivados, pronto. Vamos supor que no nosso caso, o nosso cliente abasteceu num posto, colocaram um combustível errado, isso danificou o veículo dele está lá em algum lugar. Precisa de uma tutela para que de imediato seja autorizado o conserto desse veículo para precisar trabalhar. Aqui, ó, tutela de urgência, combustível, maravilha. Agora, perceba aqui, é, esta tela, ela vai variar conforme o caso concreto. Mas o que que é importante você fazer? Usar o assunto principal para aquele tema central do seu processo. O assunto secundário, ele, o próprio nome já diz, ele vem depois. Você preenche, mas tenha muita atenção para o assunto principal. E perceba o seguinte, o assunto principal, ele é obrigatório. O secundário, eu posso remover se eu quiser. Vamos selecionar aqui e vamos remover. Muito bem, ó. Você vê aqui e ele vai para o próximo passo. Entendeu? Puxa, mas eu quero pôr a informação processual, devo voltar lá? Tema, deixa você voltar, você vem, preenche se quiser, tal. Não, não quero, vou para o próximo passo. Percebe que o assunto secundário aqui, ele não é um requisito essencial do processo, tá bom? Mas, se você quiser preencher para facilitar, tudo bem. Os servidores vão olhar diretamente o assunto principal, aquele que chama a atenção. Por isso eu digo, analise o seu processo com cuidado e escolha o tema central, preencha e maravilha. O próximo passo, as partes do processo. E aqui, eu tenho uma ressalva pessoal, eu vou falar daqui a pouco, mas o cadastro é muito simples, né? Você vai escolher aqui, então, se você quer começar pelo polo ativo, pelo polo passivo, se for uma vítima, uma testemunha, o que você quer fazer aqui, você seleciona e preenche. Nós vamos começar aqui pelo polo ativo, tá? Se você quiser, você pode selecionar, já vou entrar aqui, por exemplo, com espólio, um herdeiro, o que você for fazer, você vai selecionar aqui, tá bom? Mas no nosso caso, não, a gente vai começar aqui, ó, na lupinha, vamos pesquisar a parte. Se a sua parte já for cadastrada, você vai pôr o CPF dela aqui, vai pesquisar, ele vai puxar e está resolvido. No nosso caso, como nós estamos começando uma nova ação, nós vamos supor que o nosso cliente ele não está cadastrado dentro do sistema. Então, a gente vai vir aqui em criar novo, ok? Ele vai pedir os dados básicos. Olha, perceba o seguinte: asterisco é informação obrigatória. Então, a gente vai preencher aquilo que é obrigatório. O nome do nosso cliente vai ser João da Silva.
E a nacionalidade dele vai ser brasileira, o CPF dele a gente vai pôr aqui, um CPF qualquer, se hoje em dia não é, o passaporte não é, data de nascimento não é, data de falecimento não é, o estado civil não é, mas se você quiser preencher um por um, maravilha, fique à vontade. A filiação, ela também não é obrigatória. Faria diferença se fosse um processo criminal. Então, um processo criminal, isso faz muita diferença. Para os processos cíveis, nem tanto, né? Você preenche lá na sua inicial com as informações obrigatórias, então, nome completo, RG, CPF, estado civil, endereço físico e endereço eletrônico, tá? Aqui, ó, a minha ressalva pessoal vem justamente nesse quesito aqui, ó, a raça e o sexo biológico. No mundo em que se discute tanto sobre a identidade de gênero, eu acredito que não seja a função do advogado, muito menos do sistema do processo eletrônico, tratar desses assuntos. Mas essa é uma ressalva pessoal e isso deve ser tratado com o pessoal lá do desenvolvimento do sistema, né? Eles nos pedem aqui para que escolhamos uma, por aqui a branca, por exemplo, no nosso caso, mas poderia ser então, indígena, pardo, preto, sexo masculino, que o nome dele é João da Silva. E aí, mas e se a minha parte não se coaduna com essas características aqui? O que que eu vou fazer? Olha, por isso que eu digo, não deveria ser função do advogado preencher isso, ou mesmo do sistema, né? Isso é uma opção de cada um. Isso que pouco deveria valer para o sistema, mas é utilizado como critério de dado demográfico, né? Então, se você atende a um cliente que não se enquadra nessas orientações, pergunte para ele antes, que na hora que você for fazer o preenchimento aqui, você faz de maneira correta. Depois, se ele precisar de algum tipo de condição especial, você vai pôr aqui a naturalidade, ela é obrigatória apenas o país de nascimento, né? E você dá um salvar, beleza? Perceba, isso eu fiz de propósito, tá? Se você colocar qualquer dado aqui, não vai dar certo. Então, assim, é preciso que você ponha as informações corretas, porque o sistema, ele é vinculado ao sistema da Receita Federal. Então, ele vai puxar algumas informações dos demais bancos de dados existentes. E aí, vem aqui mais uma justificativa para que tenha sido adotado o sistema eletrônico para o cruzamento de informações. Isso vai atualizando todos os bancos de dados existentes, tá? E faz com que o sistema seja atualizado pelos próprios usuários. Então, assim, você não pode pôr aqui qualquer informação que ela não vai funcionar. Para que eu consiga continuar lhe dando um passo a passo, a gente vai usar aqui o meu CPF, tá bom? O meu CPF, como eu já sou cadastrado, ele já vai puxar aqui, ó. Pode ver, ele já puxa todas as informações. A gente vai dar aqui um selecionar, tá bom? Isso aqui é normal, ele abre as demais, ele puxa, né? De acordo com as informações do banco de dados, você vai confirmar seleção. Aqui vai abrir o campo endereço, tá bom? E o endereço, ele é obrigatório, tanto o endereço físico quanto o endereço eletrônico para a utilização do juízo digital. A gente vai preencher um CEP aqui e ele vai, no meu caso, já está tudo preenchido, ele vai puxar, você vai só implementando as informações, beleza? Então, salvar, resolvido. Perceba que, dentro do cadastro da parte, ele abriu uma subtela justamente para a utilização do processo eletrônico. Tá bom? Precisa preencher aqui as informações. Como no meu computador aqui já está tudo pré-assinalado, já veio preenchido, tá bom? Mas no caso do seu cliente, você vai preencher isso aqui. E-mail é obrigatório, não adianta. Telefone é obrigatório, tá? E a dica vem a seguinte: se você não apertar em adicionar, ele não vai salvar e você não vai poder usar. Você precisa selecionar um tipo do telefone, se ele é residencial, comercial ou celular. Você seleciona aqui, vem aqui no adicionar, ó, confirma a inclusão do telefone, registro alterado com sucesso, aqui. Qual que é a atuação da parte? Ele é um administrador judicial de uma empresa, é sem autuação? Você deixa aqui desse jeito e dá um salvar, está resolvido. A parte ativa, o polo ativo, seu autor está cadastrado. Vamos cadastrar aí o polo passivo desta ação. Você vai seguir o mesmo passo.
troca aqui. Se for mais de um autor, você cadastra quantos autores forem necessários e vai olhar, pessoal. A gente vai fazer agora, então, o cadastro do polo passivo, né? Para facilitar e não ficar muito longo, vamos escolher aqui um que já tá salvo, né? Te selecionou aqui o município de Curitiba, dá um salvar, beleza, está resolvido. Polos ativo e passivo cadastrados, próximo passo, beleza? Representantes, vai depender do seu caso concreto, se estiver usando menor, empresa, alguma coisa assim, e quiser cadastrar aqui, beleza. Se não, próximo passo, aqui o nome do os dados do advogado, ele vai puxar diretamente, por quê? Então, você quem está logado no sistema. Então, isso aqui já vai vir pré-preenchido, você dá um próximo passo. Valor da causa, vamos dar aqui um valor da causa de R$ 10.000, só para a gente seguir com a aula. E aqui vem uma das informações mais importantes que eu quero te passar nessa aula. Tenha muito cuidado na hora de juntar os documentos. Tá? Eu vou te mostrar aqui um passo a passo para você usar como padrão, que é o que eu uso dentro do meu escritório. Lembre-se do seguinte: você precisa ter uma atuação estratégica. Você quer que o seu processo ande rápido. Você quer dar resultado para o seu cliente em tempo recorde. O que que você vai fazer então? Você vai pegar e vai salvar os documentos na ordem que eles aparecem dentro da sua petição inicial. Para isso existe uma técnica e vou te mostrar já já. Você vai salvar então a inicial, a procuração, os documentos pessoais, a declaração de pobreza, se for o caso, já de forma estratégica. Como que é essa forma? Você põe o número antes do nome do teu documento. Por exemplo, petição inicial, de você salvar em PDF, que é o único formato aceito, você vai pôr lá, número 1, petição inicial. Número 2, procuração. Número 3, declaração de pobreza. Se for o caso, se você não pedir justiça gratuita, você vai direto para documentos da parte, RG e CPF, CPF, documento pessoal, como você quiser nomear o seu documento. Número 4 é o endereço, beleza? E aí sim, a partir dos documentos principais, que são esses que eu te falei, você salva os próximos na ordem que eles aparecem dentro da sua petição inicial. Isso torna o seu documento lógico e torna fácil para o servidor que vai analisar o seu processo já saber do que está sendo tratado. Então, lembre-se o seguinte: caso a digitalização esteja incompleta, ilegível, bagunçada, seja ineficiente, o servidor pode te intimar de imediato, não precisa passar pelo juiz, tá? O servidor que fizer a primeira análise no seu processo pode lhe intimar para que você apresente novamente essa documentação, retardando, atrasando o andamento do seu processo. Então, para que você não tenha que refazer o trabalho, para que você não perca tempo no seu processo, use esse padrão antes, tá? Eu vou te mostrar aqui como que fica. Juntar documentos, você vai vir em adicionar, escolher arquivos. Veja que você pode fazer tudo dentro do próprio sistema, tá bom? Você pode ser um por um. Ah, eu quero fazer minha petição inicial dentro do sistema. Tem aqui, ó. Você vai digitar um texto, ó. Tá aqui, você pode formatar a sua petição dentro do próprio sistema. Eu, particularmente, não gosto desse formato porque é difícil de você formatar documento de uma forma que fique interessante de ser lido, que fique bonito esteticamente. A gente vai falar sobre isso aqui na nossa série também, como você deve fazer a sua petição inicial, não o conteúdo dela, mas a forma de destaque, para que, ao bater os olhos, as pessoas já saibam do que você está tratando e evite aquela leitura completa, ou mesmo que não seja lido. Então, olha lá, é por isso que eu não gosto de usar o sistema nativo aqui. Por quê? Fica difícil do servidor compreender aquilo que eu estou falando. Nós vamos aqui, ó, escolher arquivo, vai abrir dentro do seu computador, daí aonde você deixou salvo, tá? Nós vamos escolher aqui. Perceba que dentro do meu computador eu já deixo tudo previamente pronto. Vê, ó, número 1, número 2, entendeu? Aqui está tudo o que eu preciso. Eu só clico no primeiro, seguro a tecla Shift, que é aquela da setinha para cima, seleciono todos, aperto em abrir. O sistema vai jogar tudo aqui dentro do processo.
Perceba que ele ficou em ordem. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Sempre confira aqui. Daí você vai, ó, iniciar já puxou a petição inicial. Aqui você pode colocar qualquer coisa, pode pôr CPF. Nomeação do ativo, deixa o termo de nomeação. Certidão de nascimento, mesma coisa. Aqui você aperta D, ó, e vai para documentos diversos. Aperta o O e vai para outros. Documentos diversos em outro sistema. Então, você aperta outros. Pode ver, ó, ele abre uma subtela ali para você preencher com o nome que você der para esse documento. Use o mesmo nome que está aqui, ó. Então, vai lá, Receita, os óculos. Depois aqui, prontuário. E você vai preencher um por um. Bom, vai preenchendo um por um. Para quê? Para que fique fácil do servidor verificar. Receita. Opa, e aqui o último. Beleza? Você preencheu, colocou tudo aqui. Você vai selecionar aqui, vai apertar em remover. Você vai assinar o arquivo. E aqui, eu vou frisar. Se você usar um assinador offline, todo esse procedimento assinar documento por documento, você fez antes de entrar no sistema. Mas vem aquele porém. E se der conflito? Pode nunca dar. Mas pode existir um dia em que você está cansado, que o teu prazo é aquele, que você não conseguiu fazer em tempo, em horário comercial, está fazendo fora do horário, e precisa que seja resolvido naquele horário. Então, lembrando assim, prazo fatal, que todo mundo, todos os colegas advogados já sabem essa regra, mas ele vai até às 11h59. Passou disso, virou meia-noite, perdeu o prazo. Então, se você deixar para cumprir, às vezes o dia fica corrido, não tem mesmo como fazer dentro do horário comercial, tá fazendo fora do horário. Se der um erro bem depois das 18 horas, por exemplo, para quem você vai recorrer? Já aconteceu isso comigo, eu usava um assinador offline, o conflito não salvava, não assinava de jeito nenhum, o sistema não reconhecia. O que eu tive que fazer? Ligar para um colega e falar, puxa, por favor, desculpa te incomodar no fora do horário, você pode fazer um favor para mim aí? Claro. Então, assim, para evitar, use o assinador nativo. Subiu tudo aqui, vem assinar, ele vai já ó, de imediato. Ele aqui, ó. Você vai abrir o arquivo, pode ver que o próprio TJ criou a ferramenta, tá? Que o Java dava muito problema, eles criaram uma ferramenta única e específica. Ele vai abrir aqui, você vai dar o comando, né? Já está tudo salvo, põe a sua senha e fechou. O próprio sistema salva os arquivos no formato necessário, dá a assinatura e está resolvido. Você só vem aqui ó, em confirmar a inclusão. Está tudo dentro do sistema já. Ah, deu um erro aqui, subiu um arquivo errado. É aqui que você vai arrumar, por exemplo. Vamos dizer que eu quero mover acima esse aqui. Puxa, movi errado, ele era para baixo mesmo, mover abaixo. Então, aqui é a diferença entre você salvar o teu documento já com o nome. Isso facilita. Na hora do nome, você já salva a ordem dele, você já confere. Dentro da sua pasta, você vai ver se você está utilizando todos os documentos. Isso que torna o trabalho mais ágil. Tá bom? Vai dar um próximo passo. E aqui vem o que você precisa, ó. Tutela de urgência, sim, vai salvar aqui. Se eu der um salvar agora, nesse exato momento, o processo vai ser distribuído. Eu não vou fazer isso. Mas então, assim, o pedido de urgência ele é informado no fim do processo. Tá bom? Você vai informar aqui, vai dar um salvar, e esse processo vai ser distribuído. Você, estou com dúvida, será que eu fiz tudo certo? É só olhar aqui e ver se está tudo certinho. Tendo o chequezinho, quer dizer que você cumpriu de forma satisfatória, tá bom? Então, a gente vai dar um cancelar, porque eu não vou distribuir essa ação. Beleza? Então, assim, pessoal, essa é a distribuição de uma ação em primeiro grau. Então, olha, pessoal, então a gente fez a distribuição de uma petição inicial no primeiro grau, né? Eu havia falado para vocês, a gente ia ver hoje a distribuição no primeiro grau. Então, vamos lá. O que a gente vai fazer, então, aqui, ó? Para cadastrar no primeiro grau, a gente vem cadastrar nova ação dentro de ações de primeiro grau, certo? Agora, a gente vai cadastrar uma ação originária de segundo grau, tá bom? Seleciona aqui e o sistema já vai abrir a tela. Vocês vão ver que o sistema ele é intuitivo, ele é a mesma coisa.
Então, já vem um aviso, ó, não utilize esse cadastro para recursos originários de primeiro grau, como recurso nominado, apelação, tá bom? Todas as informações, elas estão descritas aqui para que você não cometa o erro de distribuir uma ação no segundo grau, quando, na verdade, ela devia ser anexada na origem. Tá? Os casos de ações que são originárias do segundo grau é o agravo de instrumento, ação rescisória, habeas corpus, né? Aquelas outras. Bom, vamos lá. Então, olha só, vínculo de ação possui em meio digital ou não possui em meio digital. Tipo de vínculo, primeiro ou segundo grau. Então, olha só, se você vir aqui, ó, ação número de primeiro grau, você vai ter que pôr e tem uma informação, ó, ações vinculadas a processo de vara comum serão protocoladas no segundo grau do Tribunal de Justiça e ações vinculadas a processos de juizados especiais nas turmas recursais. Então, se você colocar aqui segundo grau, você vai ter que pôr o número, né, do processo de as formas, tá? Primeiro ou segundo grau, se você for começar uma nova ação ou o que quer que você vá fazer, o número, ele é obrigatório. Então, pode ver que, e se eu colocar aqui, ó, ele abre a opção de eu colocar um número. Tá? Eu já tenho salvo aqui um número, tá bom, de processo para a gente dar andamento. Então, eu vou colocar um número e ele vai aparecer essa tela sempre que eu tenho que selecionar o número que aparecer aqui, senão o sistema não reconhece. Vou pedir aqui, né, marcar se atendimento pelo plantão ou não. Né? Aqui eu vou escolher dar o próximo passo. Ó, como quero atendimento pelo plantão, eu deixei marcado aqui, ó, ele dá um alerta. Senhores advogados, o presente protocolo será distribuído no horário de expediente forense, ou seja, a partir das 12 horas do próximo dia útil. Havendo necessidade de análise de medida urgente a ser apreciada pelo plantão, deve-se optar pelo atendimento. Né? No caso aqui, em específico, como é só um exemplo, a gente vai deixar marcado como não. Agora, se no seu caso você tem que ser analisado todo, sim, olha lá. Aqui o número do processo, né? Qual é a classe processual e tal, já tem aqui o assunto principal, e pode escolher aqui e vamos supor que seja um grau de instrumento. E a gente tem todas as informações. Tudo que você precisar está aqui, tá? Então, se você precisar, vai estar aqui. Mas o agravo de instrumentos, fim de cadastro. Novamente, eu posso pôr um assunto secundário. Aqui eu chamo a atenção pelo seguinte: veja só, esse processo que eu selecionei, ele foi cadastrado pela outra parte. No caso, eu represento o requerido. Perceba que lá na ação originária, o polo ativo não usou a dica que eu falei para ter o tema central. Ele deixou um assunto principal, tratos bancários. É a opção de cada advogado. Tá? Mas eu posso vir aqui e adicionar os assuntos secundários que eu quiser, da mesma forma que é feito lá no primeiro grau, tá bom? A tela é a mesma, ó, eu posso continuar, posso selecionar um tema aqui, mas não vou fazer nada, vamos dar um próximo passo. Cadastro das partes, tá? Então, essa informação, ela vai existir em todas as situações, tudo que você for fazer, você vai cadastrar as partes, tá bom? Vai puxar a parte que é do processo originário, não tem como, né? Você vai vir aqui e vou pôr aqui as minhas informações apenas para a gente cadastrar, né? É, veja, tudo isso aqui tem que ser feito de acordo com o seu caso concreto. Hoje você vai ver aqui, ó, pediu justiça gratuita, sim ou não? Marca aqui como sim. As cultas foram postergadas, sim ou não? Precisa de assistência judiciária, sim ou não? O que que diferencia aqui? Justiça gratuita, no caso, você já ter na origem a justiça gratuita, tanto que tem aqui os percentuais, tá? Se você deixar como não aqui, pediu assistência judiciária para esse recurso, você marca aqui. As custas foram postergadas, entendeu? Então, depende do seu caso concreto. Mas, veja só, você precisa, se você precisar de alguma prioridade, você vai vir aqui ó, e vai cadastrar as prioridades que são necessárias para o seu caso. Então, o sistema, ele traz as informações aqui, você só precisa seguindo o passo a passo. Vamos dar opção.
ele vai pedir para cadastrar a outra parte, né? Aí aqui você vai ver pôr as informações, deixa tudo como é necessário, dá um salvar e você vai para o próximo passo. Aqui você vai cadastrar o advogado. Aí a gente chega de novo na parte de juntada de documentos. Perceba aqui, quando você trabalha com um processo que já está tramitando na justiça, está a ser mais rápido, né? Quando você começa do zero, você tem que aquelas informações que demandam muito tempo. Uma ação no segundo grau é mais tranquilo. Vim aqui fazer o mesmo procedimento, vamos escolher os documentos, vamos usar aquele que a gente já usou lá no primeiro grau, que é o nosso exemplo. Coisa, o sistema puxa igual, ó, aqui ele já tem, aí você vem outros, né? Isso aqui você tem que preencher, o sistema não deixa você avançar sem preencher essas informações. Por aqui, o que já tem preenchido no meu computador, coisa, ó, assinar, ele vai abrir o arquivo, percebe que o procedimento ele é igual. Quando você for cumprir prazos dentro da justiça, né, dentro do sistema ProJudice, o procedimento será o mesmo. Se eu te digo, adote como um padrão, se você estiver trabalhando no dia a dia, isso se torna. é, eu faço uma confissão para vocês. Até eu deixei de propósito. Tá vendo? Eu pedi de propósito para a gente saber os erros e saber como tornar. Então, se você empreendimento, ele não deixa passar. Não, ele puxou aqui, ó, opa, tem um erro aqui. Então a gente vai lá de novo, outros, né? Vamos por aqui. Percebe que o nome que você coloca aqui não importa, o sistema não se incomoda com isso. Como eu já tinha assinado, ele vai mais rápido. E de novo, se der errado, você uma mover para cima, mover para baixo. Mas voltando, no começo da minha atuação, eu tinha isso escrito em papel, colado do lado do monitor, para eu saber quais eram os passos que eu precisava seguir quando eu ia distribuir uma ação, quando eu ia cumprir um prazo, quando eu queria pedir alguma coisa. Por quê? Até se tornar automático, demora. Então, para você ter uma facilidade, você tem passo a passo, é mais tranquilo. Isso evita que você cometa erros. Seres humanos são passíveis de erro. Você pode esquecer de juntar um documento, você pode esquecer de seguir algum passo. Se for na parte de cadastro, o sistema ele vai te mostrar. Mas se for documento, o sistema não sabe o tipo de documento que você quer utilizar. Então, o que ele vai fazer? Ele vai, no documento, deixar você. Ele só vai se preocupar se aqueles documentos foram nomeados corretamente. O sistema entende como corretamente. Quando pensou, você está ali distribuindo um agravo, por exemplo, você esqueceu de dar as custas. Você tem que dizer, olha, senhor advogado, faltou as custas. Se você salvou com um número, igual aqui, 645 e por seguintes, você vai ver, opa, peraí, mas por que está fora de ordem? Deixa eu dar uma conferida aqui, vai lá na sua pasta e vê, opa, peraí, eu esqueci de juntar esse documento. O que acontece? Você só escolheu um documento. Ó. Esqueci, por exemplo, ó, a mesma coisa, ó, você vai dar um nome para esse documento, e assinar. Ó, ele vai pedir um novo sistema, você vai fazer um novo passo a passo, que isso, toda vez que você for adicionar um documento, é preciso assinar. E aí que eu te digo, por que que não usar um assinador offline? Para você evitar conflito. Já pensou se dá um problema aqui? Eu juntei, mas esqueci alguma coisa. Tem que juntar tudo de novo. E daí, se o meu assinador não bater com o sistema, o que que vai acontecer? Puxa vida, eu vou perder tudo que eu fiz até aqui, vou ter que começar de novo. Então, agora ele está aqui. Nossa, vou dar o próximo passo. A gente volta pelo mesmo passo da ação do primeiro grau. Vamos ver, tem pedido de urgência? Sim ou não? Se eu der um salvar, ele vai distribuir. Então, perceba que no segundo grau, assim como no primeiro, o sistema ele te diz os passo a passos, mas é preciso que você tenha atenção na hora de fazer o cadastro. Por outro, né, a gente vai dar um cancelar aqui, porque eu não vou fazer a distribuição. Então, essa é uma aula de passo a passo. Mas assim, vamos recapitular então. Vamos falar aqui. A recapitulação, a repetição exaustiva, você vai ficando craque no assunto. Então, não tenha vergonha de ter um passo a passo, de fazer uma cola, volte nesse vídeo, pause, analise as telas. Se você ficou com alguma dúvida, comenta aqui embaixo. Então, você vai ver.
automática, isso vai ser padrão. Mas assim, ó, uma dica com chave de ouro para a gente fechar esse assunto aqui hoje. Assista isso aqui até que você saiba praticamente de cor. Se souber de cor, é mesmo? Por quê? Você, colega advogado, da sua gestão naquilo que interessa. O que interessa para o advogado? Fechar novos contratos. O que interessa é ninguém entrando na sua conta. Então, esta função de distribuir o processo, você vai delegar para alguém. Entretanto, é preciso que você saiba poder ensinar. Segundo, para auxiliar aquela pessoa que ainda está aprendendo. Mas terceiro e mais importante, você tendo um padrão de atuação dentro do seu escritório, quando as pessoas chegarem, você não vai precisar treinar ninguém. Serão as pessoas que precisarão se adequar àquele modelo de negócio que você já deixou pronto. Então você sabe o passo a passo, você descreve, você vai entregar um manual para essa pessoa e ela vai seguir os passo a passos. É ali que você vai introduzir a cultura de andamento célere dentro do seu escritório. Eu já disse no encontro passado e volto a reafirmar. Nós precisamos pensar no nosso escritório de advocacia como uma empresa. E uma empresa precisa gerar lucro. O lucro vem de boas decisões, bom processo de gestão, boa comunicação, boas contratações, mas principalmente do conhecimento. Conhecer o seu negócio, saber como ele funciona, faz com que as pessoas que venham a trabalhar para você se adequem à sua forma de gestão e não ao contrário. Já pensou se cada pessoa que entrar no seu escritório você tiver que dar esse tipo de treinamento? Isso é muito tempo, muito tempo. Esta não é a ideia. A ideia aqui é eficiência, que você saiba dos procedimentos, construa os manuais e as pessoas apenas sigam o passo a passo. Então, aprenda a fazer para depois aprender a delegar, ok? Recapitulando, hoje então a gente trata o sistema ProJude na parte interna, na aba Advogado, para cadastramento de uma ação em primeiro grau e em segundo grau. Quais são as atenções que você precisa ter? Quais são as dicas de ouro que eu te passei aqui? Primeiro, na hora de selecionar o assunto principal do seu processo, tenha em mente para utilizar aquele tema central da sua ação. Se for uma tutela, escolha a tutela. Se for uma curatela, assim escolha. Faça o cadastro de forma objetiva para que o servidor que for analisar o seu processo, ao bater o olho na sua ação, já saiba do que se trata e possa dar o andamento mais rápido. Segundo, na hora de salvar os documentos, certifique-se de ter salvado na ordem os documentos, assim como eles aparecem dentro da sua petição. Isso facilita a compreensão do caso concreto quando da análise pelo servidor. Certifique-se de ter juntado toda a documentação necessária. Certifique-se de que a digitalização está correta, legível, ela já está salva no formato correto. Se for possível, um texto, uma foto, o que quer que seja, salve sempre em formato PDF. Se for um vídeo, utilize o formato. Não deixe para fazer isso na hora de cadastrar a sua ação. Isso vai te tomar um tempo desnecessário. Isso pode te dar problemas de não conseguir dentro do prazo que funciona o sistema ProAjude para você conseguir colocar aquele documento e você terá que começar os passos do zero. Primeiro, quanto em segundo grau, tenha este cuidado. Use o assinador nativo do sistema. Isso evita que você tenha problema de compatibilidade entre as assinaturas. Lembre-se sempre, se você está cumprindo um prazo durante o expediente comercial, se você tiver algum problema, o suporte vai te ajudar. Se você estiver fazendo hora extra, estiver cumprindo fora do horário comercial, não há suporte nesse horário. E se você tiver um prazo, você vai precisar pedir ajuda. Então, tenha sempre isso em mente. Com essas dicas,
tudo de gestão processual dia a dia serão realizados de uma forma mais célere e eficaz. Tudo bem? Se você ficou com qualquer dúvida, comente aqui embaixo e me diga qual é o tema que você gostaria de ver tratado no nosso próximo encontro. Eu já te adianto. No nosso próximo encontro, o eletrônico deveria ter sido adotado como padrão em todos os tribunais. Mas, como já existiam vários sistemas por aí, o CNJ tive essa ideia, já tinha implantado e continuar se utilizando. Muita gente tem raiva do PJE porque ele trava de forma frequente, para de funcionar, e ele é muito diferente, por exemplo, do sistema ProFood, tá bom? Então, não perca o nosso próximo encontro. Forte abraço, até a próxima. Tchau, tchau.